Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, no item Instrução dos Espíritos. Tópico: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Então, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo profundo sobre um dos temas mais delicados da existência humana, o momento final da vida. Diante de um quadro de sofrimento extremo e sem esperança de cura biológica, a humanidade frequentemente se pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente para poupá-lo da agonia? Hoje vamos analisar as diretrizes espirituais deixadas por São Luís em Paris no ano de 1860, que oferece uma perspectiva revolucionária sobre a utilidade do sofrimento e a importância do tempo. Diferente da visão materialista que enxerga apenas o colapso do corpo, a visão espiritual nos convida à humildade. Questionamos quem possui a autoridade para prejulgar os desígnios de Deus. O texto ele nos alerta que a ciência, embora avançada, ela também é falível e limita-se apenas ao mundo visível. Muitas vezes, o que chamamos de agonia é, na verdade, uma hora de graça, uma oportunidade pedagógica, onde o espírito, mesmo à beira do que chamamos de fosso, pode recobrar a consciência para reflexões profundas. E nesse relâmpago de arrependimento, no último suspiro, tem o poder de transformar o destino daquela alma, poupando-lhe de tormentos e lágrimas nos planos espirituais. A síntese desse estudo não é um convite ao sofrimento passivo, mas à responsabilidade ética. A orientação é clara: devemos minorar as dores por todos os meios possíveis, oferecendo conforto e dignidade ao doente. Entretanto, somos advertidos a que jamais abreviemos a vida, pois cada minuto restante possui um valor evolutivo imensurável. Ao respeitarmos o tempo natural da transição, permitimos que o espírito complete o seu ciclo de aprendizado, garantindo que ele parta com a consciência pacificada e pronta para a nova jornada que o aguarda no além-túmulo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Bom, Kardec pergunta ao espírito São Luís se seria lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, um indivíduo agonizante, preso a cruéis sofrimentos, num estado desesperador. Ele pergunta: seria lícito poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aí o Espírito São Luís responde, a esse questionamento. Veja, a doutrina ela defende que a vida ela não deve ser abreviada, pois o sofrimento final cumpre uma função espiritual de purificação, de reflexão, que a visão materialista não consegue enxergar. Segundo a doutrina espírita, o ser humano não tem o direito, em hipótese alguma, de interromper a existência alheia, uma vez que a ciência é falível e apenas Deus conhece o tempo necessário para cada aprendizado. Mesmo nos instantes de agonia, o espírito pode alcançar lampejos de arrependimento e clareza que lhe pouparão tormentos futuros na vida espiritual. Portanto, a orientação é clara: deve-se aliviar a dor do doente por todos os meios possíveis, mas jamais apressar o seu fim, garantindo que ele vivencie até o último minuto de sua jornada terrestre. E São Luís indaga: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Ou seja,
A visão apresentada fundamenta-se na ideia de que a vida humana é regida por uma justiça superior, cujos objetivos transcendem a compreensão material. Então, ao questionar quem teria o direito de prejulgar os desígnios de Deus, São Luís argumenta que a interrupção da vida, mesmo em casos de sofrimento extremo, é uma usurpação de uma autoridade que o homem não possui. O argumento central é que a agonia final não é um tempo perdido, mas uma hora de graça, um período em que o espírito, desprendendo-se da matéria, ele pode realizar reflexões, arrependimentos e transformações íntimas capazes de aliviar séculos de sofrimento no plano espiritual. Então esse texto ele estabelece um limite ético claro, que embora seja um dever humano minorar a dor do próximo e oferecer conforto, a vida deve ser preservada até o término natural. A ciência médica, sendo falível, não pode garantir que o tempo de aprendizado de um indivíduo se esgotou. Cada minuto adicional de existência é visto como uma oportunidade preciosa de evolução que, uma vez interrompida, poderá resultar em prejuízos graves para o futuro dessa alma, reforçando a necessidade de humildade, de paciência diante do desconhecido. E São Luís continua a sua argumentação perguntando: não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Então veja que ele puxa uma frase bastante interessante, né? Borda do fosso. Essa metáfora da borda do fosso, ela ilustra o limite extremo entre a vida e a morte como um recurso pedagógico da espiritualidade. O argumento central é que o sofrimento agudo ou a proximidade do fim servem para quebrar as ilusões materiais, para quebrar o orgulho, permitindo que o indivíduo volte a si e transforme-se radicalmente os seus valores, a sua forma de pensar. Esse choque existencial, ele é visto como uma oportunidade de despertar a consciência. Então, quando o espírito ele é conduzido a esse extremo e às vezes retirado dele através de uma sobrevida ou de uma súbita clareza mental, o homem pode reavaliar suas ações e cultivar sentimentos que jamais teria em condições de plena saúde. Dessa forma, o texto ele reforça que o sofrimento terminal possui uma finalidade educativa, funcionando como uma última lição necessária para a evolução daquela alma antes da transição definitiva. Ainda que haja chegado ao último extremo, o moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Então veja, esse trecho ele está enfatizando a incerteza absoluta do ser humano diante do fenômeno da morte. Ele questiona a autoridade de quem pretende decretar o fim de uma vida. O argumento sustenta que, mesmo nos estados mais avançados de debilidade física, o último extremo, a hora exata do desencarne, permanece um mistério que foge ao controle e à previsão científica também. Isso ocorre porque a vida não é apenas um processo biológico, mas uma interação complexa entre o corpo e o espírito, e cuja ligação pode persistir por razões que a medicina não consegue mensurar. E dessa forma, a afirmação atua como um alerta contra a precipitação e a arrogância intelectual.
Quando ele sugere que ninguém pode garantir que a hora derradeira soou, ele defende a preservação da vida até o seu esgotamento natural, evitando que um erro de julgamento humano interrompa um processo ainda em curso. Essa postura reforça o dever de vigilância, o dever de cuidado, baseando-se na ideia, claro, de que enquanto houver um sopro de existência, existe um propósito ou uma possibilidade de fenômenos biológicos ou espirituais que a ciência ainda não é capaz de prever ou de explicar completamente. Bom, e São Luís, ele continua questionando: a ciência não terá enganado nunca em suas previsões? Então veja que essa indagação que ele faz está servindo como uma espécie de exercício de humildade científica e também um lembrete da natureza provisória do conhecimento humano. O texto, ele argumenta que a medicina, por mais avançada que ela seja, ela lida sempre com probabilidades e não com certezas absolutas, sendo ela incapaz de prever todas as variáveis que vão sustentar a vida. Ao questionar se a ciência nunca se enganou, ele destaca que diagnósticos de casos considerados perdidos pela medicina são frequentemente contrariados por recuperações que ninguém esperava, ou pela extensão da vida além de qualquer previsão técnica. Ou seja, aquelas pessoas que tá de 6 meses de vida e elas conseguem viver 5, 6 anos a mais. Isso tudo invalida o uso do prognóstico médico como uma justificativa ética para que seja abreviado a existência de alguém. Então, sobre a ótica espírita, esse argumento ele ganha uma dimensão extra. A ciência materialista ela falha porque ignora a influência do espírito sobre o corpo físico. Um diagnóstico ele pode ser preciso quanto à deteriorização dos órgãos, mas é incapaz de medir a vontade da alma ou a necessidade espiritual de permanecer ligada ao corpo por mais tempo. Portanto, o erro de previsão da ciência não é apenas uma falha técnica, mas uma limitação de perspectiva. O que reforça o destino humano não deve ser selado por conclusões acadêmicas que, historicamente, estão em constante revisão e em constante mudança. Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de que o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as suas faculdades. Então veja que nesse trecho, São Luís aborda o fenômeno da lucidez terminal, defendendo que o fim da esperança biológica não significa o fim da utilidade da vida. O argumento central é que, mesmo em casos clinicamente irreversíveis, o organismo pode permitir um breve retorno da consciência e de suas faculdades mentais momentos antes do desencarne. Esse fenômeno, atestado tanto pelas experiências empíricas quanto por relatos históricos, é visto como uma oportunidade final de conexão entre o espírito e a sua realidade, onde a alma se sobrepõe à falência do corpo para manifestar seus últimos desejos, seus últimos pensamentos, suas últimas percepções. Para o Espiritismo, esse despertar no último suspiro não é um acaso biológico, mas uma concessão que permite ao indivíduo uma transição mais consciente. Esse breve período de clareza serve para que o doente possa se despedir,
resolver pendências emocionais ou realizar reflexões íntimas que seriam impossíveis em estados de inconsciência ou em coma profundo. Assim, a existência de tal possibilidade justifica a preservação da vida até o seu limite natural, pois interrompê-la precocemente anula esse instante de reanimação, que pode ser o momento mais importante de toda a encarnação para o progresso dessa alma. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Então veja que nessa passagem, São Luís define o valor metafísico do tempo final. Ele vai classificar como uma hora de graça. O argumento central é que o momento da agonia, que os olhos humanos parecem apenas sofrimento inútil, são, na verdade, um período de intensa atividade psíquica espiritual. Nesse momento, o espírito pode processar toda a sua existência com uma clareza que a saúde não permitia, alcançando conclusões morais extremamente profundas. O relâmpago de arrependimento mencionado simboliza uma mudança súbita de vibração e de consciência. Um único instante de compreensão real sobre as próprias falhas pode ser suficiente para pacificar a alma e alterar sua condição imediatamente após a morte. E dessa maneira, a preservação desses momentos finais justifica-se pelo impacto que possuem no destino pós-morte. Ao vivenciar a agonia, em vez de interrompê-la artificialmente, o indivíduo pode esgotar cargas negativas e entrar no plano espiritual em um estado de maior harmonia ou até mesmo de consciência. O texto sugere que privar o doente desse tempo é potencialmente condená-lo a enfrentar no além-túmulo os tormentos, os remorsos que ele teria tido a chance de resolver ou, pelo menos, suavizar quando estava ligado ao corpo físico. Através de quê? Através do arrependimento sincero. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Então veja que aqui, né, ele fecha esse pensamento, né, falando que o espírita fundamenta sua ética no conhecimento da sobrevivência da alma e das leis que regem o plano espiritual. E sobre essa ótica, o último pensamento não é um evento biológico irrelevante, mas ele é um ato de potência espiritual que define a entrada do indivíduo na nova realidade. Saber o que se passa no além-túmulo significa compreender que o estado mental do momento da morte influencia diretamente a perturbação ou a paz que esse espírito vai encontrar após a transição. Portanto, o que parece ser um minuto de agonia inútil para uns é reconhecido pelos espiritualistas como uma oportunidade decisiva para o ajuste de frequência da alma antes da sua libertação definitiva. Minorai os derradeiros sofrimentos quando puderdes, mas aguardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar lágrimas no futuro. Então veja que esse parágrafo final ele está sintetizando a postura ética do espiritismo diante da terminalidade. Ele vai estabelecer um equilíbrio entre a compaixão humana e a responsabilidade espiritual.
a orientação para minorar os sofrimentos valida o uso de recursos médicos, de recursos afetivos que vão proporcionar um pouco mais de conforto, um pouco mais de dignidade a esse doente em estado moribundo, o que hoje compreendemos como cuidados considerados paliativos, vamos dizer assim. Então, o texto ele deixa claro que a doutrina não é favorável à manutenção da dor por sadismo ou por negligência, mas sim ao alívio que não interfira no tempo biológico necessário para o processo de desligamento da alma. A advertência contra a abreviação da vida, ainda que de 1 minuto, fundamenta-se na lei de causa e efeito. Esse minuto final é descrito como um investimento espiritual valioso, capaz de evitar muitas lágrimas no futuro, por permitir que o espírito complete a sua jornada pedagógica na Terra. Essa interrupção deliberada, mesmo que motivada por piedade, é vista como uma interferência que pode gerar novos débitos ou privar a alma de uma compreensão súbita que lhe traria paz no além-túmulo. Assim, esse texto encerra um apelo à prudência, reforçando que o tempo da vida pertence a uma ordem superior e que cada instante da existência possui um valor evolutivo imensurável. São Luís, Paris, 1860.